Boa noite, galerinha, boa noite. Galerinha, ontem teve rodada da Copa do Brasil e foram jogos sensacionais. Eu assisti um pouco do São Paulo, depois eu mudei pro jogo do Flamengo e deu a lógica, né? Infelizmente deu a lógica. Eu apostava que o jogo do Flamengo e Bahia, o Bahia ia ser mais, como é que eu vou dizer? Esforçado não. Ia ser mais agressivo, ia ser mais guloso no termo de querer se classificar. Então, ontem eu vi um Bahia muito bem montado, com sua equipe maravilhosa. Rogério Ceni está de parabéns, mas faltou o quesito que não tirou nota 10, o quesito em fazer gol para se classificar. Que o Bahia precisava reverter o placar de 1-0 do primeiro jogo, onde o Flamengo ganhou de 1-0 com o gol do Bruno Henrique. Mas eu vi só o primeiro tempo o Bahia só teve um ataque contra o Flamengo, um time que precisava reverter e se classificar para ir para as semifinais. Então eu já vi que ali ia dar Flamengo, mesmo ainda tendo que ainda tivesse o segundo tempo, ia dar Flamengo, porque o Flamengo atacou o primeiro tempo todo, né? O primeiro tempo todo conseguiu seu 1-0 com Arrascaeta e Bruno Henrique, que aquele conjunto ali que ficou ainda, o pouquinho que restou daquele conjunto ainda funciona, né? Faltou só o Gabigol ali naquela frente, depois o Gabigol entrou, então deu a lógica, pra mim deu a lógica. Flamengo ganhou de 1-0, como eu digo a vocês, todo o time do Tite não tem, não ganha mais de 2-0, não ganha mais de 1-0 e pronto. Todos os times do Tite são assim. Quem conhece o Tite, quem acompanha o Tite sabe que ele é mais defensivo. Apesar que a qualidade do Flamengo é jogar para frente, jogar para frente, jogar para frente. E ainda ele dá essa liberdade para os jogadores, que ele não consegue prender esses jogadores do Flamengo lá atrás, porque é o estilo do Flamengo. Então deu o Flamengo 1-0 com a sua classificação para pegar o Corinthians, que para mim Corinthians foi a surpresa. Corinthians foi a surpresa. Agora que vamos ver se o Corinthians vai jogar como jogou, que ganhou do Flamengo do Campeonato Brasileiro. Uma coisa eu garanto, vontade vai ter muita, né? Porque vai ser um jogo no Maracanã e um jogo em São Paulo. E lá em São Paulo o Corinthians vai jogar do mesmo jeito que jogou contra o Juventude. Vamos ver se vai conseguir passar, mas a mudança do jogo do Corinthians não vai mudar. Vai ser essa para melhor. Pode perder? Pode, pela qualidade do Flamengo. Pode ganhar? Pode, porque o Corinthians está na Copa do Brasil, está subindo degrau por degrau, e a Copa do Brasil tem isso, onde os times que estão em outras competições lá para baixo, na Copa do Brasil, dá esse ressurgimento, renasce, mostra coisas que ninguém acredita. Então, podemos ver que vai ser um jogaço entre Flamengo e Corinthians. O outro jogo vai ser Atlético Mineiro e Vasco, aonde o Vasco ganhou do Atlético Paranaense por 1-0. E hoje eu vou falar do Vasco porque lá no Instagram disseram: e o Vasco você não fala, só fala do Flamengo. O Vasco para mim, começando pela sua presidência, o Pedrinho. Depois que ele tomou uma posição de presidente, ele botou o pulso e ele assumiu como presidente, não como um fantoche. O Vasco mudou muito. Então a mudança do Vasco é parabéns ao Pedrinho ter pulso e ter segurado ali a presidência do Vasco e ter dito assim: eu sou o presidente, não sou o fantoche. Daí o Vasco começou a crescer. Aonde o Vasco jogou com o Atlético Paranaense, estava perdendo de 2-0. O seu grande centroavante Vegete, que não decepciona, foi lá, fez o 2-1. Com esse resultado, foi para os pênaltis. O Vasco se classificou nos pênaltis. E ainda digo mais, que o Vasco pode ser que fique fora, pode. Todos podem ser que fique fora. Mas o Vasco não vai dar tanta moleza para o Atlético Mineiro que nem o São Paulo deu. São Paulo foi campeão ano passado porque o Flamengo estava aquela esculhambação, aquele bate-cabeça, aquela doidice, não tinha organização. Por isso São Paulo foi campeão. Esse ano São Paulo nem sequer esboçou força para mostrar que era o São Paulo, aquele São Paulo que foi campeão ano passado. Então,
contra o Vasco e Atlético. O Vasco é um time em ascensão, um time grande, que fechou agora um novo patrocínio depois do jogo. Fechou um novo patrocínio aí, se eu não me engano, é alguma coisa da sorte. Eu esqueci o primeiro nome. Alguma coisa da sorte, boleto da sorte, alguma coisa assim, alguma coisa sorte. Então o Vasco está crescendo, até os investidores estão vendo que o Vasco está crescendo. Então o Vasco vai dar dor de cabeça, e se ele passar para a final, podemos ter uma final Flamengo e Vasco. Aí o bicho vai pegar, né? O bicho vai pegar, já vai ter um clássico agora domingo, Flamengo e Vasco. Já pode ser uma prévia de uma final, quem sabe se isso pode acontecer. Vasco está em exceção, está um ótimo time, está um time bem armado, está um time organizado, com o seu centroavante matador, o líder, que vai lá e quando tem a sua chance e faz. Então o Atlético vai pegar um Vasco em ascensão, produzindo bem, jogando bem, organizado. Então o Atlético se prepare. Eu já venho acompanhando o Atlético, é um time bom, mas vamos ver se ele vai ser compatível com o Vasco. Os dois para mim estão no mesmo nível. Então vai ser um jogo pau a pau. Do mesmo jeito que o Vasco ganhou do Atlético, ele pode ganhar, do Atlético Paranaense vai ganhar do Atlético Mineiro. Então vamos esperar, os dois jogos vai ser bom. Flamengo e Corinthians, e Vasco e Atlético Mineiro. Se poderia ter uma final carioca, pode ser ter uma final carioca, também como pode ter outro tipo de final. Mas os dois times estão muito bem, e o Corinthians também. O Corinthians vem aí por fora no Campeonato Brasileiro, onde está fugindo da zona de rebaixamento, mas na Copa do Brasil mostra sua força em casa, perde fora, mas mostra sua força em casa, e é um time perigosíssimo que também pode estar na final. Vamos esperar os jogos que já são lá para o finalzinho, acho que o finalzinho de outubro, se eu não me engano, ou começo de outubro, e esses jogos vão ser bastante esperados, e eu sou um deles que vamos esperar. Então, galerinha, essa foi o resumão, né? O grande resumão. E vamos esperar esses dois jogos, que vai ser uma semifinal emocionante da Copa do Brasil. Que Deus abençoe a todos e uma boa noite.